Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos trabalhando, vamos aprofundando a nossa aprendizagem, o nosso conhecimento, porque é para frente que se anda, não é isso? Conversando ainda um pouco sobre a filosofia de Platão, nosso grande filósofo idealista Platão, lá do século V, IV antes de Cristo. Nesta videoaula de hoje, eu quero conversar com você, meu querido, minha querida, sobre a visão política de Platão. Na verdade, algumas rápidas indicações sobre a visão política de Platão para a nossa aula de hoje. Mas para falar da filosofia política de Platão, é preciso comentar antes a visão antropológica de Platão. Platão faz um estudo sobre o ser humano que a gente poderia chamar de estudo sobre a psicologia humana, e ele identifica 3 grupos de pessoas, ou melhor falando, ele identifica em cada pessoa, ou identifica em cada ser humano, a possibilidade de 3 tipos de comportamentos diferentes, que ele chama de 3 almas diferentes. Lembrando que a palavra grega alma é a palavra psique, de onde nós herdamos a palavra psicologia. Então não é uma palavra que signifique alguma coisa no campo da religiosidade. Ele está fazendo uma abordagem de natureza científica, ele está fazendo um estudo científico sobre o comportamento humano, que a gente poderia chamar de científico, é claro, né? Para aquela época. E ele diz que existem pessoas que têm uma alma concupiscível, existem pessoas com uma alma irascível e existem pessoas com uma alma racional. Concupiscível, irascível e racional. Em cada ser humano predomina uma dessas dimensões, né? É comum, na visão de Platão, que algumas pessoas tenham sobressaída da parte concupiscível da alma, outras da irascível e outras da racional. Na obra A República, Platão, inclusive, vai mostrar sobre como deveria ser a educação das crianças, e a educação é centrada nessa ideia, né? A educação é o processo segundo o qual o Estado vai permitindo primeiro às crianças, adolescentes, jovens e adultos identificar a sua aptidão, a sua vocação, a sua dimensão mais profunda, né? A sua dimensão psíquica mais profunda, a dimensão mais profunda da sua alma. Em outras palavras, a sua vocação mais profunda, para usar uma palavra mais do nosso tempo. As pessoas nas quais se destaca a alma concupiscível são pessoas mais voltadas para a dinâmica da vontade. São pessoas nas quais a vontade de fazer e de fazer com as mãos, de realizar as coisas, predomina. As pessoas nas quais predominam a parte irascível da alma são pessoas que têm mais a dinâmica da coragem. São pessoas mais corajosas, mais aptas para enfrentar, de repente, um ataque, para uma luta, essas coisas assim. As pessoas nas quais predominam a parte racional da alma são pessoas nas quais predomina também a aptidão para o trabalho mais intelectual, para o trabalho teórico, vamos assim dizer. Por que isso é importante para falar de filosofia política? Porque para Platão, nós vamos alcançar a melhor sociedade. Para Platão, nós vamos alcançar a melhor organização social, vamos assim colocar. A sociedade será mais perfeita, a sociedade será mais feliz quando cada grupo de pessoas, desses 3 grandes grupos, é claro que eles subdividem,
Mas quando cada um desses três grupos de pessoas for colocado naquilo que para realizar funções naquilo que tem a ver com a sua aptidão. Então, se eu quero uma sociedade perfeita, eu preciso identificar que tipo de alma predomina em cada indivíduo e destinar esses indivíduos ou possibilitar a esses indivíduos que realizem na sociedade, nas suas vidas, no seu dia a dia, tarefas compatíveis com aquilo que predomina neles. Então, se no indivíduo João predomina a parte irascível da alma, eu preciso criar oportunidades para que o João trabalhe na área da segurança pública, para que ele trabalhe como policial, como membro das Forças Armadas, ou para que ele desempenhe um tipo de esporte no qual essa coisa da gana seja algo importante, entende? Se uma outra pessoa tem a parte predominante na sua alma, o Antônio tem a parte predominante na sua alma, a alma concupiscível, da dimensão, aí, da dinâmica da vontade. Então o Estado precisa direcionar o o Antônio para atividades ligadas a isso. Então, de repente, ele vai ser um comerciante, de repente ele vai ser um artesão, segundo Platão. Por quê? Porque ele tem essa dinâmica de vida, isso é mais natural nele. Vamos imaginar, saindo um pouco da linguagem platônica, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu tenho alguém que sabe ser bom padeiro, que gosta de ser padeiro, que é bem tratado como padeiro, que é reconhecido socialmente como padeiro, e que ao exercer essa sua profissão de padeiro se sente realizado, se sente feliz, esta pessoa, fazendo aquilo que ela ama, fazendo aquilo que ela gosta, sendo bem reconhecida, essa pessoa vai ser super importante para a sociedade. Ela vai oferecer para a sociedade os melhores pães, os melhores bolos, as melhores tortas. Você está entendendo a ideia de Platão? Coloca a pessoa no lugar certo, porque estando ali no lugar certo, ela vai desempenhar tão bem a sua profissão, a sua missão, ela vai fazer tão bem aquilo que a ela compete, que o reflexo, o resultado disso vai ser um ganho para a coletividade. Essa visão de Platão, ela vai influenciar muito a história, né? Sobretudo quando o cristianismo se apropria dessa visão de Platão, o cristianismo vai acoplar essa ideia de Platão, um conceito religioso muito forte, que é o conceito de vocação, e isso vai ser muito forte, muito interessante até na história do cristianismo, e, para dizer a verdade, isso continua ainda muito marcante, né? Então, a função do político, a função do Estado, onde é que eu encontro essa reflexão de Platão, professor? Na obra A República, fundamentalmente. Então, a função da política vai ser designar, organizar a sociedade de tal modo que as pessoas, cumprindo aquilo que é específico da alma de cada uma delas, vão fazer emergir o melhor para a sociedade e, consequentemente, a melhor sociedade. É neste contexto que vai aparecer uma teoria de Platão no campo da política, chamada teoria do filósofo rei. Isso mesmo. Platão não é favorável à democracia. Para Platão, essa ideia de que muita gente, que todo mundo vai ter os mesmos direitos na definição dos destinos da vida pública, da coisa pública, da res pública, para Platão isso não é bem visto. Sabe por quê? Para Platão, a pessoa que nasce com uma alma voltada para lavrar a terra, é nisso que ela tem que ser boa. É ali que ela tem que dar o melhor de si. Então ela não tem aptidão para participar de assuntos no campo da política.
é uma visão muito elitista de política, é uma visão muito excludente de política. Portanto, não se trata aqui de nós defendermos essa visão de Platão, porque, ao que tudo indica, a democracia, mesmo sendo um regime cheio de defeitos, como diz o Norberto Bobbio, depois de todos os outros, ela é sempre o melhor, né? Ela é a pior depois de todos os outros, para ser mais exato com o pensamento dele. Então, não estou defendendo aqui a visão de Platão, embora muitas vezes a gente percebe que a inaptidão de grande parte da sociedade para o exercício da democracia faz com que as sociedades paguem um preço muito alto, né? Isso aconteceu muitas vezes na história e continua acontecendo em várias sociedades espalhadas aí pelo globo terrestre. Bom, Platão não era favorável à democracia. Qual é a melhor forma de governo para Platão? A melhor forma de governo seria um filósofo rei. Um filósofo rei. Ele tentou até implementar a proposta de um rei filósofo, tentando transformar um filósofo em rei. Não deu certo, ele foi mal compreendido, foi preso por causa disso, inclusive. Então ele falou, olha, não dá certo. O correto é o filósofo, que é alguém que contemplou o mundo das ideias, é alguém que tem a virtude da sabedoria, ok? Naquela classificação da alma, o filósofo possui a virtude da sabedoria. O filósofo, quem tem a alma racional, possui a virtude da sabedoria, e o filósofo é o mais alto degrau na filosofia de Platão desses que possuem a alma racional e, portanto, a virtude da sabedoria. Então, para Platão, quem deve governar? O filósofo. O filósofo deve governar. Ele deve contemplar tudo aquilo que leva a uma sociedade perfeita no mundo das ideias, lembrando que contemplar o mundo das ideias é fazer um exercício permanente de racionalidade, numa lógica dialética de ascendência e descendência, né? Quer dizer, o filósofo vai ao mundo das ideias e vem ao mundo sensível permanentemente. Esse processo de subida e descida do mundo das ideias vai aperfeiçoando a sabedoria do filósofo, então não é uma coisa mágica, mas diante da contemplação daquilo que é a sociedade perfeita, o filósofo seria a melhor figura no contexto da filosofia de Platão para implementar a política do bem comum, a organização de uma sociedade adequada no mundo sensível, ok? Dá uma estudada sobre isso, dá uma aperfeiçoada, uma aprofundada, porque é importantíssimo compreender isso, né? Muita coisa no pensamento de Platão, é claro, precisa ser completamente adaptado para a nossa sociedade, mas o bacana da filosofia, entre outras coisas, é isso. Você pega uma teoria que tem mais de 20 séculos de existência e consegue fazer adequações nessa teoria que permitem interpretar questões do nosso cotidiano, né? Da nossa época, da nossa era. Muito bacana isso, é um barato filosofar nesse contexto. Ok? Top de linha estar com você nessa viagem. Obrigado por sua companhia. Um grande abraço. A gente continua juntos.